Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e você já começou a estranhar que eu não comecei o programa dizendo vinho, 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 não é? Pois é, a gente tem que abrir exceções, principalmente quando o assunto demanda que a exceção seja feita, determina que a exceção seja feita. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, na verdade, ele vem com um pedaço de Cernambi. Quem está fora de Manaus não sabe o que eu estou dizendo, mas o látex, quando ele sai da árvore, né, o primeiro estado do látex é o Cernambi, que é aquela borrachinha que estica, que vai embora, entenderam? Então nós fizemos isso desde setembro, que a gente vem tratando deste assunto com especialistas, com pessoas que têm dividido as suas expertises, compartilhado com milhares de pessoas que têm nos dado o privilégio da audiência. Nós começamos, inclusive, com o Dr. Victor Dib, lá em setembro, falando sobre a obesidade, operação bariátrica, e que Manaus é a cidade que está no topo do ranking, lá no topo de pessoas obesas, né? A gente foi atrás dessa história e vários profissionais passaram aqui falando desse assunto. Hoje, nós temos o Dr. Victor Dib, um dos maiores especialistas nestas questões de procedimentos bariátricos, e o Dr. Victor vem aqui para conversar com a gente sobre um acontecimento único, justamente que tem o foco voltado para a questão da obesidade e todos os outros envolvimentos, que é o Best Amazon 2020. É um evento que vai acontecer em Manaus de 5 a 7 de março, bem ali, né? Já é daqui a poucos dias, e nesse evento, especialistas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, principalmente, estarão reunidos em Manaus, especialistas em procedimentos bariátricos e outras especialidades que, né, convergem para a obesidade. Esses especialistas estarão aqui e o Dr. Victor Dib é o presidente da comissão de organização do Best Amazon 2020 aqui em Manaus. Ele é o grande anfitrião dessas personalidades da medicina internacional que estarão aqui em Manaus. Então, nós vamos cutucar esse evento, que é muito importante e que vai acontecer na capital obesa, que é a capital do estado do Amazonas. Tá bom? Fica com a gente, que você só tem a lucrar ouvindo o que um dos maiores profissionais da medicina no estado do Amazonas tem a dizer. Dr. Victor Dib, seja muito bem-vindo à Hora do H. É sempre uma alegria lhe receber. Igualmente, Beto. A segunda vez, né, que estou aqui. Exato. Desde setembro já. Eu tenho um tempinho. Como eu já ouvi você falando aqui nas entrevistas, foi um ciclo virtuoso, né, que se iniciou em setembro. É isso mesmo. Porque nós estamos abordando um tema extremamente importante, né, porque afeta diretamente a saúde da população e afeta de forma avassaladora, com tendência de crescimento contínuo, se nada de concreto for feito. Então, a sociedade como um todo deveria se preocupar com essa situação da obesidade e buscar medidas para contemporizar essa evolução que está acontecendo. Para você ter uma ideia, acho que eu já falei isso outra vez, nós tivemos na última década 60% de incremento no índice de obesidade no Brasil. E como você muito bem falou, Manaus... Isso é assustador para o senhor, como médico? Isso é uma epidemia. É uma epidemia que vem sendo deflagrada já há 4 décadas, mas que está se acelerando, vamos dizer assim, na última década, sobretudo. Então, precisa se fazer alguma coisa, porque eu vou lhe dar uma informação importante. Se nada for feito, em 2025 o sistema de saúde vai quebrar. O sistema de saúde público vai quebrar. E o senhor está se referindo especificamente sobre a obesidade? Não sobre a obesidade especificamente, eu me relaciono, porque assim, quando a gente fala em obesidade, você citou ainda há pouco, vamos falar sobre obesidade, sobre a cirurgia e sobre um leque de outras especialidades que, que convergem, que norteiam o atendimento desse paciente, porque quando nós falamos em obesidade, nós estamos também falando
de todas as doenças associadas. Sim. E eu vou lhe falar que 60% dos acometimentos que levam à utilização do serviço público tem relação com obesidade. E aí a gente fala da hipertensão, Entendi. do diabetes, dos infartos agudos do miocárdio, dos AVCs, das tromboses, das doenças respiratórias, da doença do fígado, das doenças renais. Então, assim, tem um problema de base aí, é a obesidade, mas ela abre realmente um grande leque de comorbidades que afetam diretamente a saúde do indivíduo e que levam uma sobrecarga enorme ao sistema de saúde. Então, a conta não vai bater. Se nada for feito até 2025, essa conta não vai bater em termos de quantidade de doentes por doenças preveníveis, né? Em relação ao que o sistema de saúde tem para oferecer, tanto em termos físicos quanto em termos financeiros. Quando o senhor diz, doutor Victor, se nada for feito, o que é esse for feito? O que o senhor pode citar do que deve ser feito para que não se chegue a esse estado calamitoso em 2025? Acho que assim, tudo começou com um erro de interpretação. Na década final da década de 70, início da década de 80, entendeu-se, isso partindo lá dos Estados Unidos, que o grande vilão dos infartos, da hipertensão, dos níveis elevados de colesterol, era a gordura da dieta. Então, houve uma normativa que foi aprovada em congresso lá, onde se deveria reduzir o percentual de gordura da dieta. Então, essa redução foi de 10%. Mas se você reduz, você tem que substituir por alguma coisa. E foi substituído esses 10% por açúcar, carboidrato. Entendendo que o carboidrato não geraria um grande problema, como eles imaginavam que gerava a gordura. Foi um tiro no pé. O carboidrato, ele é o grande vilão dessa história. E, sobretudo, veja, a questão alimentar, ela virou um grande negócio. Você deve perceber isso. Então, hoje você consegue adquirir produtos alimentícios muito saborosos e com uma diversidade enorme. E de forma imediata. Para atender a todos os gostos, de forma imediata, a qualquer hora do dia e da noite. Então, se você vai no supermercado, você quer uma lasanha, você encontra ela empacotadinha ali, só botar no micro-ondas. Ali, Pronto. Aquilo ali está congelado por quê? Porque naquele alimento que está congelado não tem fibra. Então, a fibra inviabilizaria essa condição de durabilidade do alimento nas prateleiras e também para embarcar para outros países, etc. Então, qual foi o segredo? Tira a fibra da dieta. A fibra da dieta é o que contrabalanceia a absorção do carboidrato. Então, o alimento ele pode ser rico em carboidrato, como tem as frutas, por exemplo. Se você comer uma fruta que é doce, que tem carboidrato, não tem problema, porque nela vem a fibra. Agora, quando você faz só o suco, que você joga só o carboidrato, você tira a fibra e ficou fora, você está tomando veneno. Sim. Aí você me pergunta, então tomar suco não é bom? O suco não é bom. Bom é a fruta. Então, eu vou tomar um suco de vitamina C porque eu estou repondo vitamina C. Tome uma pílula. Então o senhor deve ter pego ainda, a época, que a gente descascava a laranja e comia com os bagos, a gente chupava. Lembra que a gente fazia isso? É a melhor coisa. E que não tinha esse negócio de fazer o suco. A fibra, ela vamos dizer assim, contrabalanceia essa absorção do açúcar. Do açúcar. Então, voltando ao teu tema, o que é se nada for feito, né? Então, o que foi feito de errado? O que foi feito de errado foi, primeiro, um entendimento errado de que o carboidrato não seria maléfico. Segundo, a indústria alimentícia vislumbrou nisto uma forma de enriquecer, e enriqueceu. Hoje, associado a isso, o estilo de vida também corrobora, porque nós não temos muito tempo. Você está vindo de um outro programa, eu estou vindo lá do meu trabalho, é um corre-corre danado. Então é muito fácil você buscar algo para satisfazer a tua fome de forma rápida e eficaz. Tem até a expressão para enganar o estômago. Enganar o estômago, né? Não é? Não tem essa expressão? Com certeza. Então veja, isso é uma conjuntura de fatores. Estilo de vida corrido, você não tem tempo mais, como no passado, de sentar à sua mesa no horário do almoço, as coisas paravam, né? Você ia para casa, almoçava e tal. Sim, é verdade. Não existe mais isso. Então, esse é um fator. Então, isso também te leva a buscar essa facilidade na alimentação, que é onde você vai encontrar
nos alimentos que são esses alimentos fast food, que são os alimentos sem fibras, que são de fácil acesso, ou seja, os alimentos processados. Isso virou um ciclo que causou esse boom de obesidade no mundo. Eu costumo falar que na década de 50 a genética da população não mudou em relação à genética atual. O que mudou foi o que o ambiente ofereceu para essa nova geração. Existe algo que a gente chama de epigenética. Você tem a sua genética, mas a gente sabe que o fator ambiental pode causar mudanças em algumas estruturas da tua genética que acabam levando a uma alteração nas futuras gerações. Então a epigenética, que é o ambiente, provocou mudanças e acentuou esse teu fator que te predispõe à obesidade, não tenha dúvida, tá? Como fazer? Veja, o alimento e esses alimentos processados, eles têm uma outra questão. Eles são drogas. Drogas. Como é a cocaína, como é o álcool, como são essas drogas ilícitas todas, como é o cigarro. Então, vicia, então, vicia. Como as drogas. Eu vou lhe falar como que vicia. O carboidrato, esse que é absorvido rapidamente, sem fibra, ele vai estimular uma glândula que chama uma glândula no hipotálamo, no cérebro, que é o hipotálamo, que é o centro, onde está o centro da fome e tal, e vai ocasionar a liberação de um neurotransmissor. O carboidrato ocasiona, ele estimula a produção da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que te dá a sensação do prazer, tá? Como no jogo, por exemplo, quem joga carta, quem participa de jogos de azar, aquilo ali é o estímulo da dopamina. Sim, o cara não consegue parar. Não consegue parar porque cada vez que ele está jogando, ele tem o estímulo da dopamina, ele tem a sensação de prazer e aquilo, vou lhe falar assim, isso é uma coisa inconsciente e é química. Então, e que acaba dominando a pessoa totalmente, né? Exatamente. Então, o alimento, esse alimento processado tem essa capacidade de estimular a produção de dopamina e te dá a sensação de prazer. Você começa a ficar dependente disso. Mas o que acontece? A dopamina é um neurotransmissor que estimula o receptor do neurônio que está adiante. Então, esse estímulo contínuo, o próximo neurônio interpreta o seguinte: eu estou sendo bombardeado aqui, então eu vou começar a diminuir a minha capacidade receptiva. Então, ele começa a diminuir a capacidade receptiva. Ou seja, aquele mesmo estímulo que inicialmente te dava uma sensação de prazer, já não vai mais te dar, vai te dar menos prazer. Então, para você ter aquela sensação, que você vai fazer? Você vai aumentar a quantidade. E aí você vai aumentar a quantidade, cada vez mais. Por quê? Porque a tendência do teu neurônio receptor é diminuir a receptibilidade a recepção para esses neurotransmissores. Para você ter o mesmo efeito, você tem que aumentar a quantidade. Que é o que acontece com a droga. Você começa com uma dosezinha pequena, te dá um efeito absurdo. Depois de um mês, aquilo ali já não faz mais efeito. Precisa aumentar. Você precisa aumentar. Então, a gente chama isso de down regulation. Em inglês, você entende isso, que é um feedback negativo que o próprio neurônio produz. Então, cria uma dependência. Você começa a comer nesse estilo de vida e com esse estilo alimentar, e você começa a desenvolver uma dependência do seu organismo a esse tipo de alimento. A mesma dependência que hoje as pessoas têm com o Facebook. Porque também estimulam os jogos. Porque também estimula a dopamina. É a mesma sistemática, você entendeu? Muito bem. Quem já está nesse nível de situação e que já desenvolveu obesidade, aquela história. Nós temos que agir de uma forma mais contundente. Por quê? Porque o organismo daquela pessoa já está adaptado àquilo ali, você não vai conseguir reverter só com orientação, só com dieta. Dieta milagrosa não existe aí, né? Muito difícil. O que eu falo de a gente tentar mudar essa evolução é para essa geração que ainda não está obesa. Então, nada melhor do que campanhas públicas, nada melhor do que colocar ou taxar, por exemplo, os alimentos... Essa é a lição de casa até para não acontecer em 2025, isso o senhor falou? Acho que é exatamente isso. Eu acho que sim. Acho que subsidiar alimentos saudáveis e taxar os alimentos que não são desejáveis. O tal dos embutidos. Os embutidos, porque a gente sabe que eles... É questão de conta. A indústria alimentícia enriqueceu. A população adoeceu, o sistema de saúde está quebrando.
Então, tem uma hora que essa conta não vai bater, certo? Entendi. Então, claro. eu acho Perfeito. que é mais ou menos essa, por aí não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer, não come isso, não come aquilo, se o que está à frente dele é isso. E o que é pior e mais grave é que nas embalagens nem sempre você sabe o que você está comendo. Então, às vezes, você imagina que está comendo saudavelmente, entretanto... Por falta de declaração? Por falta de exatamente. Na própria embalagem? Na própria embalagem, ou a forma como é escrito não é muito clara, Sim. ou as pessoas que leem não entendem o que estão lendo. Percebo, entendeu? Percebo. Então, esse é um problema. Você já tinha observado tanta obesidade como você vê nos últimos 10 anos? Não, de forma alguma. Então, isso é uma coisa do mundo atual, não tem jeito. Doutor Victor, isso tudo que o senhor falou agora é interessante, porque o senhor inclusive fechou o que disse, dizendo, esse é o discurso para quem ainda não é obeso. Quer dizer, muito bem. E se a gente voltar agora o nosso foco para a realização do BEST, sim. Né? do BEST Amazon 2020, que vai acontecer. Eu abri, inclusive, a nossa entrevista falando sobre esse evento. Esse evento, ele é, em essência, direcionado justamente às boas práticas da medicina para os obesos, é isso? Obesos, é isso. É isso. O BEST em inglês significa o melhor, né? O melhor, BEST. exato. Mas o BEST do curso, na verdade, é um acrônimo. É B.E.S.T. Okay. Bariatric Endoscopic Surgery Trends. Okay. São as tendências na cirurgia bariátrica endoscópica. Muito bem. Então, quem idealizou o curso, que foi o Newton Tóquio Kawahara, lá da USP, ele pensou nisso. Ele pensou exatamente em botar um termo que abrangesse exatamente o que nós fazemos, que é a cirurgia bariátrica, e o melhor da cirurgia bariátrica, com um termo que já por si dissesse que é o melhor. É verdade. Entendeu? E que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece. BEST, The BEST, é o melhor. Então, exato. Então o BEST ele teve várias edições, essa é a 17ª. Até 2009 ele ocorreu em capitais, em cidades no Brasil. Mas o curso ele foi criado no Brasil, não é? Foi criado pelo Newton Tóquio Kawahara, da USP. Ok. Entendeu? Começou em São Paulo, Florianópolis, aí começou a visitar outras cidades aqui. Mas o curso era tão bom, e eu participei de várias edições dele, o curso era tão bom que pessoas de fora do Brasil, também da área dessa área de especialidade, começaram a convidar para fazer fora do Brasil, como aconteceu com o Rock in Rio, né? Sim, Rock in Rio é verdade. Rio Portugal, como o Rock in Rio saiu em Portugal? Sim, Rock in Rio sim. é a marca. Então o BEST, ele começou a acontecer em outras cidades. Foi para Nova York, foi para Madrid, foi para Lisboa, foi para Guadalajara, foi para Tunis, foi para Bruges, Dubai, foi para várias cidades. Ele rodou o mundo. Então, desde 2009 que ele acontece fora do Brasil, e em duas ocasiões houve 2 eventos no mesmo ano. E ele já tem vamos dizer assim, programado BEST até 2025 em outras capitais do mundo. As capitais já foram escolhidas, tudo, querem, tá tudo programado. As pessoas querem, claro, então tem que claro. ter muita antecedência, veja. Claro. Então, há 2 anos, quase 2 anos, eu estava em Dubai, no Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é um congresso mundial mesmo, não tem nada a ver com BEST. Só que assim, eu me dou muito com o Kawahara já há muitos anos, que é o colega lá de São Paulo. Daí eu conversando com ele, propus a ele nós trazermos o BEST para o Brasil, uma década após ele estar acontecendo fora. Uhum. Inicialmente ele ficou meio assim e tal, mas foi uma primeira conversa. Eu sei que assim, 2 meses após, nós nos encontramos na Bélgica, em Bruges, num outro evento, que era o evento do BEST, dele, na Bélgica, eu fui. Fui convidado aí. Muito bem. E lá, nós entendemos que as próprias pessoas queriam vir a Manaus. Então nós começamos a desenvolver esse projeto lá, isso já tem 1 ano e meio, em Bruges, e a coisa foi andando e caminhando e tal. O que é o BEST? O BEST é um curso internacional, a gente pode dizer que é internacional, sim. de cirurgia bariátrica e metabólica, que envolve as maiores tendências do momento. Então, o que há de mais moderno na cirurgia bariátrica e metabólica é abordada e apresentada no BEST. E agora também, incluindo a endoscopia bariátrica, que já faz parte também do nosso contexto, e especificamente nesta versão do BEST,
Por entendermos que... Nesta aqui em Manaus. Por entendermos que o cirurgião bariátrico, de forma alguma, ele vai atuar isoladamente, ele tem que ter uma equipe de apoio, como você muito bem já demonstrou ao longo desses últimos meses. Ele precisa do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista, do nutrólogo, do endocrinologista, do fonoaudiólogo. Ou seja, é uma grande abordagem, porque a natureza da obesidade ela é multifatorial. Então a gente tem que abordar de forma multiprofissional. Claro. Então não posso só pegar o bisturi e achar que vou resolver o problema como nós estávamos acostumados a fazer como cirurgiões. Você tinha uma apendicite, eu operava, tirava o teu apêndice, pode ir para casa, você está bem. Resolvi. Obesidade não é assim. Obesidade, você tem que constantemente estar abordando o paciente. Abordar o paciente. Não só no seu trabalho como cirurgião, mas contando com essa equipe de apoio, que deve manter um segmento depois da cirurgia. Porque é uma coisa que mexe com a cabeça. Então, veja, o paciente que é obeso é um paciente que tem um hábito obesogênico. Então, o hábito dele propicia a obesidade e ele foi induzido a isso pelo tipo de alimentação que foi ofertada a ele. É a tal da memória metabólica? Na verdade, é assim, a memória, eu vou já chegar no ponto da memória metabólica. E o que eu estou te dizendo é o seguinte, o organismo dele criou uma dependência gerada pelo meio, uma dependência alimentar, que o levou à obesidade. Ok. Essa obesidade vai se desenvolvendo. 2, 3 anos depois, o indivíduo está obeso, aí o que acontece? A memória metabólica a gente pensa que é aqui na cabeça, não é. A memória metabólica é um status do metabolismo do indivíduo, onde ele se encontra confortável com a obesidade. O teu metabolismo, o metabolismo do obeso, está confortável com aquele peso, com o excesso de peso. Então, quando ele tenta perder peso, faz uma dieta ali, toma uma medicação, segue uma orientação à risca do endócrino, da nutricionista, aí ele perde 15 quilos, bate uma sinalização lá no metabolismo dele que diz: opa, eu estou saindo da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é na obesidade. Aí o metabolismo começa a trabalhar contra a perda de peso e o indivíduo... Você não vê as histórias de ioiô, ganha e perde, ganha e perde, vai e vem. É isso. O indivíduo perde o peso, chega naquele estágio ali, já começa a ficar mais difícil perder peso, porque o organismo já começa a rebater, e depois ele começa a recuperar. Por quê? Porque quando ele perde peso, as taxas hormonais que propiciam o ganho do peso se desenvolvem. O teu metabolismo faz isso, começa a produzir hormônio que aumenta a tua fome, começa a produzir hormônios que reduzem a tua taxa metabólica, ou seja, ele economiza energia. É mais ou menos assim, Humberto, presta atenção. Tu passa uma vida inteira economizando dinheiro e botando na tua poupancinha lá. Hoje a poupança não é um bom negócio, mas vamos supor que fosse. Tá lá na poupança. Todo mês tu vai lá e deposita. Seu dinheiro que você ganhou de forma suada. Aí começa, de alguma forma, tu tens um cheque, uma conta conjunta com a tua esposa. Aí ela começa a ir lá e começa a tirar esse dinheiro sem você saber. Você vai dar falta. Você vai ficar quieto? Não vai, você vai fazer alguma coisa. Esse dinheiro eu estou botando na poupança. É esse o raciocínio do teu metabolismo. Ele acumulou aquela massa corporal, o indivíduo desenvolveu obesidade, ele se adaptou àquilo. A hora que você está perdendo peso, a gordura está diminuindo, a gordura é o teu dinheiro. A gordura diminui, é como alguém estivesse indo lá tirando o dinheiro. Ele não vai deixar. Interessante. Ele vai repor, ele não vai deixar. Ele vai fazer alguma coisa. Então, esse indivíduo é aquele que eu te falei no início da nossa conversa, que para esse indivíduo não adianta mais eu fazer medidas contemporativas e preventivas. Esse já desenvolveu a obesidade, e aí sim, desenvolveu, que é isso, a memória metabólica. É o teu metabolismo adaptado ao excesso de peso. Entendi. Então eu preciso passar uma borracha nessa memória. Como é que eu vou fazer isso? É o que a cirurgia faz. A cirurgia desativa esse mecanismo de rebote. Então o indivíduo operado passa a ter uma chance real de perder peso. Real. Porque quando ele não opera, ele não tem. Sim. Ele vai dar murro em ponta de faca o resto da vida. Então ele passa a ter uma chance real. Mas veja, não adianta eu só tirar esse rebote metabólico e eu não trabalhar aquilo que já está incutido na cabeça dele, que é o hábito. Porque daí, mesmo eu tirando a memória, ele emagrecendo com a cirurgia, porque ele vai ter menos fome, depois de um tempo, ele consegue driblar a cirurgia. E se ele não tiver trabalhado o comportamento dele, ele vai voltar
a cometer os mesmos erros. Sim. Vai começar, depois de 2, 3 anos de operado, ele consegue driblar a cirurgia. Eu recebi uma psicóloga aqui que me disse que ela tem feito o acompanhamento sistemático de todos aqueles que foram operados pelo senhor e que contam uma história de sucesso. Porque Sim. do minuto que o obeso, no estado pós-operatório, se ele não continuar tendo a assistência, o apoio do psicólogo, as chances dele voltar a engordar são maiores. São maiores, exatamente isso. Você tem que reprogramar o comportamento dele. Por que com a cirurgia fica mais fácil reprogramar? Primeiro, que ele vai perder peso porque o estômago está menor, a fome diminui. Então, quando a fome diminui, o paciente que não tem fome, é mais fácil ele mudar um hábito, já que a fome não vai incomodar. Então, é um primeiro aspecto da cirurgia. A fome orgânica diminui. Segundo, ele perde peso e o organismo passa a permitir. Porque eu passei a borracha naquela memória metabólica. Sim. Então, ele tem tudo a favor. Agora, ele tem que usar esse primeiro momento. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: você tem esse primeiro ano e meio, 2 anos, é o momento que você tem que desenvolver novos hábitos. É determinante. Determinante. Isso, né? E eu vou te falar uma coisa, você vai ficar meio intrigado com o que eu vou te dizer. O tamanho do estômago não tem nada a ver com o indivíduo ser obeso ou não ser obeso. E tem muita gente que pensa não tem nada a ver. Que o estômago era diminuído, que não sei o quê, que é por isso que... Deixa eu falar uma coisa para você. Inicialmente, a cirurgia bariátrica começou com um raciocínio, vou te falar assim, equivocado. Começou com um raciocínio de restrição e desabsorção. O que é isso? Se eu reduzir muito o estômago, o indivíduo não consegue comer e vai perder peso. Claro. Ou se eu desabsorver, ou seja, tudo que ele come, ele vai para o banheiro, ele não absorve e também não engorda. Então o raciocínio inicial era esse. Só que assim, com o passar dos anos, a gente passou também a estudar e entender muito melhor esses mecanismos, e não tem nada a ver com isso. A questão não é restrição nem desabsorção, a questão é metabólica. E a cirurgia provoca alteração metabólica, provoca alterações hormonais. Então o tamanho do estômago é só um detalhe importante no início. No início, mas tanto é verdade isso que eu estou te falando, que só é importante no início, que o paciente com um estômago de 30 ml consegue, depois de 3, 4 anos, voltar a ficar obeso mórbido. Entendeu? Então não é o tamanho do estômago. Entendi. Em contraposição, nós não somos obesos. O nosso estômago tem 1,5 litro de capacidade. Como é que você justifica, então, um indivíduo que foi operado tem 30 ml de estômago e nós que temos 1,5 litro, 2 de capacidade no estômago, não sermos obesos e esse indivíduo com 30 ml voltar a ter obesidade? Então não é o tamanho do estômago. É como você se comporta diante do que lhe é oferecido no seu ambiente. Claro, um fundo genético. Tem. Também as pessoas podem ficar com raiva de mim. É só meu comportamento. Não. Porque eu vejo pessoas que comem à vontade, comem como eu e não engordam. Tem a genética, tem a predisposição. A gente sabe que filhos de pais obesos têm mais probabilidade de serem obesos, mas aí entra também uma outra questão, que é o ambiente familiar que propicia, porque se os pais são obesos, tem hábitos errados. Claro. Isso já propicia. E a genética, então junta as duas coisas. E vão passar isso naturalmente para os filhos. Aí junta a genética com o ambiente obesogênico da família, e aí nós não sabemos dizer o percentual de influência de cada um desses fatores. Eu acho que o senhor está dando uma aula aqui sobre obesidade que vai ser dada lá no BEST. Não sei. A gente está aprendendo. Mas quem está lá no BEST já sabe isso de cor e salteado. Porque é um curso de especialistas. Agora me diga uma coisa, falando então no curso de especialistas, eu li que durante o BEST dicas e novas técnicas serão apresentadas. De que forma essas dicas e novas técnicas serão apresentadas, então, para os especialistas? Sim, então, eu vou te falar. Humberto, o BEST, para mim, é o melhor curso de cirurgia bariátrica e metabólica do mundo. Por quê? Tem alguns diferenciais nesse curso. Um dos diferenciais é que nós conseguimos centralizar o curso em uma única sala plenária. O que é isso? Quando você vai... Eu te falei que eu fui a Dubai no Congresso Mundial. Ano passado foi em Madrid. Aí nós estamos lá no Congresso, é um grande centro de convenções, que tem pelo menos 20 salas, e onde acontecem programações científicas simultâneas em todas as salas.
Aí você tem um programa gigantesco. Nós estamos falando de quantas pessoas num BEST desse? Não, esse não foi o BEST. O que eu estou me reportando aqui é no Congresso Mundial. O Congresso Mundial. No Congresso Mundial. Tá bom. Aí é um congresso para 4 mil pessoas, 5 mil Tá pessoas. bom. Mas então você tem várias salas, com vários cursos interessantes. A gente quer assistir a todos, mas eles são simultâneos. Então você tem que escolher o que você vai assistir. No BEST, nós fazemos em uma única sala. Então nós pensamos um programa altamente qualificado. Nós escolhemos professores altamente qualificados e quem está no curso assiste 100% do curso, da programação, porque é só naquela sala. Você entendeu? Então isso é um diferencial do BEST. Um outro grande diferencial do BEST, que nós não encontramos nos congressos habituais, hoje em dia, é que nós temos a possibilidade de fazer procedimentos ao vivo. Então, nesse evento aqui de Manaus... Para você fazer um procedimento bariátrico ao vivo? Ao vivo. Nesse evento aqui de Manaus, nós vamos fazer 15 cirurgias, e eu posso falar o nome do hospital? Lógico, sem problema. Serão realizadas no Hospital Santa Júlia, que está nos apoiando. Essas cirurgias, obviamente, a identidade do paciente fica oculta. Claro. O paciente está todo coberto, não aparece nem claro. nome, nada. Mas essas cirurgias serão transmitidas para o auditório do Centro de Convenções Vasco Vasco. Então, dentro do curso... Quer dizer, o procedimento acontecendo lá no Hospital Santa Júlia, sendo transmitido diretamente para quem está na plenária, para aquela lá, sala onde estão todos reunidos. Com interação, porque nós temos som da sala e quem está na sala tem o som do auditório. Então você pode perguntar, pode tirar dúvidas. Você vai ter nada mais, nada menos do que, por exemplo, o professor Kelvin Iga, do Hospital Fresno, em San Diego, na Califórnia, fazendo uma cirurgia aqui ao vivo, para o público assistir e discutir. Não só cirurgias, mas também procedimentos endoscópicos os mais avançados possível. E nós vamos ter nessa modalidade aqui 2 cirurgias robóticas que vão ser transmitidas de São Paulo para cá. Porque, infelizmente, nós não temos robô ainda aqui em Manaus, infelizmente. Mas vamos ter em breve. Mas isso vai chegar, não vai chegar. Não tem como eu vou te falar que dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, vai chegar. Chega. Não tem como. Isso aí já é uma coisa que não tem como voltar atrás. Hoje, no Brasil, nós temos 56 robôs distribuídos, né? Sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro. E atuando na sala de operação. O robô, para você entender, o robô, você senta numa plataforma, é igual um joguinho de videogame, você tem os joysticks ali, você trabalha com as mãos, com os pés, e você tem uma câmera onde você está olhando aqui em tridimensional. O paciente está a 4 metros de você. O paciente não está na sua frente, doutor? O paciente não está na nossa frente. Você monta os braços do robô, você coloca as cânulezinhas dentro do abdômen, monta os braços do robô com as pinças em cima, aí você vai lá para a plataforma. O robô vai reproduzir o seu movimento. Qual é a diferença? Você tem uma imagem tridimensional, você tem movimentos extremamente precisos e você tem movimentos que com a videolaparoscopia você não consegue, porque as pinças do robô elas são internamente articuláveis. Então você faz movimento de 360 graus. As pinças da videolaparoscopia elas são hastes, retas. Então o teu movimento é sempre limitado. Então essa é uma vantagem. A outra vantagem é o cirurgião opera sentado. Né? Pode estar tomando um cafezinho durante a cirurgia. Mas o que está por vir aí é muito melhor do que isso. É que vai haver, já está em desenvolvimento e já está acontecendo. Os robôs vão ter o que a gente chama de inteligência artificial. Então ele vai ter um banco de dados daquele procedimento que você está fazendo, onde ele não vai te deixar errar. Aí a máquina interagindo. Entendi. Então você está indo por um caminho, numa cirurgia difícil, ele diz, não vai aqui não, que isso aqui é outra estrutura, vai por aqui, faz isso. Ele vai ajudar o cirurgião. É impressionante, então não tem volta. Não é a questão só do robô, é a questão dessa inteligência artificial, claro. Que daí não vai ter para onde correr, não tem como interromper isso. E essa tecnologia avança a passos muito largos, né? Você vê que a evolução dos últimos 5 anos na tecnologia foi maior do que a dos últimos 50. E que atinge vários setores. Todos os setores. Você vê que na indústria de montagem automobilística, o robô já substituiu o homem. Claro. Não é verdade? É verdade. Então, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que se especializar em outras áreas, porque muitas profissões vão desaparecer. Mas o cirurgião ainda vai ser necessário, porque o robô não vai operar sozinho. Não. Você entendeu? Uma outra possibilidade é você estar aqui em Manaus e operar um paciente, por exemplo, lá de São Paulo. Você vai dar o comando daqui. Você vai fazer sua cirurgia daqui. Utilizando esse mesmo processo. Esse mesmo processo. O comando vai partir daqui e vai chegar no robô lá em São Paulo. Ou nos Estados Unidos e vice-versa. Sim. Então, tudo isso vai ter no BEST. O BEST é
vamos dizer, um ambiente de discussão entre especialistas do mundo todo, e a nossa sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica vai estar toda aqui, a direção da sociedade vai estar aqui. É de 5 a 7 de março. 5 a 7 de março. Não é? Porque não deveria deixar de estar, não tem como. É um evento que Muito merece, bacana, né, muito bacana isso. esse prestígio. E, como eu falei, nós temos uma sala, aí sim, uma sala paralela, mas que também é um dia completo para a equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, etc., os outros profissionais todos. Essa equipe tem que estar completa lá, né? Nós montamos um programa só para eles. E aí estão vindo professores também virão de fora mas só para esse Que aspecto. evento, hein, doutor Victor? Que evento. É verdade. E nós estamos abrindo para alunos da medicina, também com vagas limitadas, e para alunos dessas áreas complementares. Tanto da UFAM quanto da UEA. UEA, a FAMETRO está apoiando. Os estudantes de medicina, os estudantes das áreas de saúde que estão afins, que a gente já comentou, sim. Todos vão ter a oportunidade de participar, desde que corram, porque corram. O foco principal é, obviamente, o cirurgião, o endocrinologista, o endoscopista, que já está atuando. Mas participar de um evento como esse, para o aluno, para o estudante, meu amigo, deve você tem um evento onde você só vai encontrar, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Essa consideração aqui, é importante. Aqui do lado, do seu lado. Bem ali, não é? Realmente é uma oportunidade única. E isso tudo vai acontecer onde aqui em Manaus? Não, o curso qual é o local? É no Centro de Convenções Vasco. Do lado da Arena da Amazônia. Muito bem. Isso aí é o núcleo São de 3 todos os dias acontecimentos. intensivos de curso. O curso começa de manhã cedo, de 8 às 19 horas, todos os dias. De segunda, 5, 6, 7, que é quinta, sexta e sábado. Então, o número que os estudantes, ou o contato para que os estudantes, algum atrasadinho aí, queira se manifestar, a gente está mostrando. É pelo site, né? viu? É pelo site, né? Site. Paulo! O site do evento é www.best2020amazon.com. Amazon com N de navio. Amazon.com. Então, www.best 2020 Amazon.com. Aí no site você consegue fazer a inscrição. Ainda consegue fazer ainda isso, consegue, né? Ainda consegue, não tem problema. Ainda consegue, nós tínhamos um ponto de corte que eu acho que vai até quinta-feira da semana que vem. Muito legal. Entendeu? Doutor Victor Dib, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu queria lhe fazer um pedido. Quando chegar o robô, me avisa que eu quero a gente mostrar, a gente fazer. E se o senhor quiser fazer um procedimento com o robô, a gente mostrando, nós mostraremos com todo prazer. Sim, será um prazer. Quando chegar o robô em Manaus, avise pra gente. Você falou o quê? Um ano e meio? Um ano e meio, acho que para chegar. Pronto, isso tá bem ali. Tá próximo, passa rápido. Um feliz evento. Eu sei que um evento como esse, o sucesso, o atingimento das metas e dos objetivos vem por gravidade. Parabéns. Nós estamos muito otimistas com esse evento, e eu imagino, Humberto, que um evento dessa natureza vai abrir as portas para a cidade, para a região, como sendo uma metrópole capaz de executar um evento como esse. E cada vez fica melhor para os pacientes que estão aí. Certeza. Isso aí é um negócio. Isso aí é um incremento. São os maiores beneficiados, né, doutor? Claro, porque a hora que os profissionais melhoram a sua capacitação, quem ganha é o paciente, concorda? Sem dúvida. Então é isso. A gente tem que entender cada vez mais a doença para poder tratar cada vez melhor os pacientes que têm a enfermidade. Doutor Dib, leve o meu carinho para a senhora, sua mãe, e para o senhor, seu pai, Muito o meu querido obrigado. amigo. Calil Musadib e da Maria Musadib. Isso. E eu aqui também deixo um grande beijo para minha esposa querida, Daniele Magaldi. Pronto. Que eu e o Calil... Tem uma história bem antiga. Eu vou contar essa história aqui. Eu e o pai do Dr. Victor Dib, nós temos uma história que é a seguinte. Nós fizemos um contrato, né, com o fio do bigode, que é o seguinte. Nós jogamos sempre na loteria. Nós jogamos aí na Mega Sena, eu e o Calil, ali, nós dois. A gente faz isso. O Victor era pequenininho, ele já estava fazendo. Ele estava fazendo. E o trato é o seguinte, se nós ganharmos na loteria, nós vamos para o aeroporto com a roupa do corpo, pegamos o avião, vamos para Paris. E lá em Paris vamos tomar vinho, nos divertir. Aí a gente compra roupa e tudo. Mas naquela época era mais difícil ir a Paris do que é hoje, né? Por isso que vocês imaginaram. Imaginava. Ir a Paris. Acho que hoje teria ir para a Lua, né? Eu vou falar com ele sobre isso. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Gilberto? Eu que agradeço. Humberto, desculpa. Eu lhe agradeço. Olha só, o Hermano
o Amano César Barroso, que o senhor operou. Ah, meu amigo. Tá falando aqui, aí comanda, Maria Brasília, boa tarde, Maria do BR, Daiane Duque, toda essa gente aí, entendeu? Um abraço para o Humberto, mano, Dr. Victor. Que legal, que legal. Que bom. Estamos sempre à disposição, meu amigo. Obrigado. Tá bom? E felicidades lá e sucesso. E eu digo mesmo a você. No Best Amazon 2020. Obrigado por ter aberto essa oportunidade para falarmos sobre o evento. Um prazer. Um grande abraço. Gente, por hoje é só. E nesse final de entrevista, eu quero o apoio do Dr. Victor para o que eu vou dizer para vocês. A primeira coisa é a seguinte: se você... Carnaval começa hoje, olha lá minha indumentária, eu vim aqui já né, eu tô já no clima, né, na minha indumentária. Mas se você dirige, não beba, e se você beber, não dirija. E outra coisa importante, cada vez que uma pessoa doa sangue, uma bolsa salva 4 vidas. E o Hemoan está precisando de doação de sangue. E isso é fato. Eu corroboro com isso e incentivo exatamente isso. Acho que o banco de sangue ele tem que estar abastecido, sobretudo num momento de festa como esse, que é um momento de festa, mas a gente sabe que aumenta muito o índice de acidentes, né? E isso a gente pode precisar do sangue a qualquer momento. Todos Sim, nós, não é, sim, doutor? Com certeza, qualquer momento. Para qualquer um. Para qualquer um? Qualquer um. É isso se mesmo. você se acidentar, você vai para um pronto-socorro e ele tem que te dar o suporte. Tem que ter o suporte. Então, Tá bom, minha gente? Doe sangue. Salve vidas. Feliz Carnaval para todos. E até agora, segunda-feira, eu voltarei. Estarei aqui, tá bom? Se você é cirurgião bariátrico, endoscopista ou endocrinologista e atua com cirurgia da obesidade e diabetes, ou é estudante de áreas afins, esta é uma oportunidade imperdível. Após 10 anos visitando as maiores metrópoles do mundo, vem para o Brasil a mais eficiente metodologia de ensino cirúrgico e clínico sobre o tratamento da obesidade e do diabetes. O Best 2020 Amazon. Serão 3 dias de imersão em aulas, debates e procedimentos cirúrgicos e endoscópicos realizados ao vivo. Você conhecerá as técnicas mais inovadoras realizadas pelos profissionais mais experientes do mundo e poderá discutir e interagir em tempo real com todos. De 5 a 7 de março em Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Inscreva-se já, não perca essa oportunidade.